Salve progressistas, eu sou o Clayson. Olha, o problema é muito maior do que você imagina. Porque, na verdade, você tem aqui um caso que nunca aconteceu antes no país, que é esse tal de orçamento secreto. Que nada mais é do que jogar uma grana aí na mão das pessoas, né, mais especificamente dos parlamentares, para poder manter o seu governo e para poder não permitir que a sua cabeça rolasse. Bolsonaro chegou quase a cair. A gente tem mais de 100 pedidos de impeachment. E, logicamente, para que esses pedidos possam entrar em votação, você precisa do apoio do Arthur Lira, que é o presidente do Congresso, é ele que entra com os pedidos lá no Congresso para votação. E aí, o Bolsonaro tinha feito meio que uma jogada ali para eleger o Arthur Lira, presidente do Congresso, também o Pacheco lá no Senado. E depois que ele colocou o Arthur Lira lá, ele achou que tinha um cheque em branco, poderia fazer o que ele quisesse fazer. Só que no 7 de setembro do ano passado, a coisa ficou muito complicada para ele. Porque ele começou a fazer esses discursos contra o STF, dizendo que não ia atender a nenhum pedido do STF. O Bolsonaro chegou a dizer que o STF fosse falar a respeito dele, com relação às leis, que ele não ia cumprir nada. Ele não ia cumprir absolutamente nada. E isso criou uma situação muito complicada entre os poderes. E aqui estamos falando de poder executivo com o poder judiciário. E foi exatamente a partir dali, com esse monte de problemas, filhos do Bolsonaro, no meio dessa situação de rachadinha, de crimes, a possível perda de mandato, o próprio Bolsonaro, com essa situação desse ataque às instituições, ataque à democracia, uma situação complicadíssima, e foi necessário aquela carta do Temer, parece uma piada, mas é verdade, né? O Temer escreve uma carta, os ânimos se apaziguam, e aí o Bolsonaro começa então a fazer essa entrada do centrão, né? Arrombando, o termo ruim para falar, mas arrombando a porta, então vamos colocar melhor, do executivo, né? No caso aí do governo Bolsonaro. Então, a partir dali a gente começou a ver essas pautas de orçamento secreto tomando conta do país. Bilhões e bilhões e bilhões, e dentre aqueles que mais receberam verbas, o próprio Arthur Lira. E agora, a situação agora está muito complicada, porque está havendo o possível bloqueio de verbas, que inclusive são verbas do orçamento secreto, que podem ser utilizadas nesse momento de eleição. E essas verbas são fundamentais para a campanha de vários daqueles deputados e daqueles senadores que deram respaldo para o Bolsonaro. E Bolsonaro, numa situação que está atrás das pesquisas, com uma série de problemas, trazendo uma série de dificuldades para ele levar adiante o trabalho, perder o apoio daqueles que já, de certa forma, estão até um pouco envergonhados nesse apoio. Rapaz, amigo e amiga, a situação é muito complicada. Vou trazer mais detalhes para você. Só que antes eu quero pedir para que você dê o like aqui no vídeo. Você já estava esquecendo e eu tenho que lembrar. Eu lembro para você dar o like, porque o seu like é fundamental para o nosso trabalho. Então, por favor, dê o like no vídeo para que outros brasileiros como você possam acompanhar o nosso material. E o nosso material é importante para o Brasil, para que os brasileiros possam entender o que de fato está acontecendo. Porque nós temos uma abordagem sempre 100% baseada em fatos, em questões reais, mas que muitas vezes elas não são muito abordadas em grandes veículos, não chegam até o grande público, não chegam até a população. Então dê o like, se inscreva no canal, é o que a gente pede para você. Antes de trazer a explicação final sobre essa situação do bloqueio do orçamento secreto, eu quero falar para você sobre algo completamente sui generis e inusitado que tem acontecido dentro do STF. O ministro Nunes Marques, ele ameaça romper com Bolsonaro, só que isso não existe, entende? Porque, na verdade, o ministro do STF nunca deveria ser, aliado de um presidente. A função do ministro do STF é cumprir a Constituição, é ser um guardião da Constituição, ponto final, acabou. Assunto encerrado. Só que agora, o que está acontecendo? O Bolsonaro tem um nome para o STJ. Presta atenção, STJ
não é STF. Aliás, o Datafolha colocou uma pesquisa em que mais de 70%, né, 73%, mais 70% da população não sabe o que é STF. Tem muita gente falando mal do STF, descendo o pau no STF, no Supremo Tribunal Federal, sem nem saber o que é. O povo nem sabe o que é STF. E agora nós estamos falando de 2 vagas que estão disponíveis no STJ, que aí não é o Supremo Tribunal Federal, é de Justiça, STJ. E agora o Bolsonaro tem uma pessoa para colocar lá, o nome dele é Ney Belo, e ele é do TRF1, e o Nunes Marques não quer esse cara mais de jeito nenhum. E aí ele falou, olha, se colocar o Ney Belo lá, eu vou romper com você, Bolsonaro. E nós estamos há meses para que o Bolsonaro pudesse indicar esses nomes para o STJ, e ele não está indicando exatamente por conta disso. Então isso é uma das coisas mais bizarras que você possa imaginar, porque isso não existe na prática, isso não tem absolutamente nada a ver com a nossa democracia e, sinceramente, é algo completamente absurdo. Mas é o que está acontecendo no nosso país. E é um fruto dessa escolha que o Bolsonaro fez, e inclusive já dentro do âmbito desse apoio do Centrão ao governo dele, ao colocar lá o Nunes Marques. Uma outra questão também muito estranha que aconteceu, foram 2, né? Além dessa, foi a Michele Bolsonaro, numa madrugada, lá em Brasília, lá, começar a fazer meio que uma vigília, todo mundo com vela na mão, tocando tambor e falando a respeito de questões religiosas. E você vê a Michele ali no meio, parece uma pessoa até meio... É uma coisa até ruim de ver, sabe? Uma imagem meio estranha. Parece uma pessoa que tá meio amalucada, meio sem sentido. Eu não quero colocar muitos adjetivos aqui para não correr no risco de entrar em alguma fala até meio capacitista. Mas eu vou dizer para você uma coisa, é no mínimo estranho essa vigília da Michele Bolsonaro na madrugada, com gente tocando tambor e hinos religiosos, sabe? A coisa tá ficando realmente meio que descontrolada ali. A gente percebe realmente que a coisa tá ficando meio sem sentido. E a própria Michele tá meio que perdendo a mão também. Eu tenho visto isso com uma estranheza gigantesca. Outro também que passou por uma situação muito complicada, já que estamos falando aqui de orçamento secreto, é o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira que, disfarçadamente, ele tenta se livrar meio do bolsonarismo, ao mesmo tempo ele tenta nadar na onda, porque a gente sabe que no Nordeste a coisa não é tão simples, né? No Nordeste a história é outra, o buraco é mais embaixo. Ali o pessoal é Lula mesmo, assim, o pessoal é Lula. E o Bolsonaro não se dá muito bem ali no Nordeste, já não se deu bem em 2018 e esse ano dificilmente. E o Ciro sobe num palco onde estava o Gustavo Lima e o pessoal começou a vaiar o Ciro Nogueira ali, numa situação que você fala, ué, mas primeiro, o que o Ciro Nogueira tá fazendo no palco do Gustavo Lima? E o Gustavo, esse é o homem, esse é o cara. A gente sabe que o Gustavo Lima é um apoiador do Bolsonaro, um apoiador fanático do Bolsonaro, né? E a gente vê o Ciro Nogueira subindo no palco e sendo vaiado. Então é mais uma daquelas situações que você fala, ué, o que está acontecendo, né? Mas é uma realidade que nós estamos vivendo. Assim como essa situação desse orçamento secreto que a gente percebe aí que está passando por um momento muito complicado. A verdade é que o Bolsonaro ele investiu muito na compra de votos por intermédio desse pacote de bondades, que é esse R$600 aí pro Auxílio Família, que é R$1.000 para motorista de caminhão, motorista de táxi, que é o Vale Gás. É uma série de situações que ele está tentando trazer aqui para tentar comprar o voto dessas pessoas, né? E aí, obviamente, isso tem um custo. Hoje fala-se que o rombo no orçamento é de quase 300 bilhões de reais. Você consegue imaginar esse dinheiro? 300 bilhões de rombo que o Bolsonaro está deixando para 2023, para quem for entrar em 2023, mesmo que seja ele mesmo,
mesmo que ele se reeleja, 300 bilhões. E agora, essa situação do orçamento secreto, ela está numa situação bem complicada, porque está sendo praticamente impossível não fazer esse bloqueio. Pelo menos 4 bilhões estão sendo bloqueados para orçamento secreto e de comissão. E esse orçamento ele é fundamental para que alguns candidatos possam fazer as suas campanhas ainda esse ano, porque infelizmente o nosso país é assim, né, gente? A gente não consegue fugir disso, né? As pessoas fazem campanha dessa forma, sabe, nos minutos anteriores ao dia da votação, jogando dinheiro à torto e direito aí, né? Você que mora em qualquer lugar do Brasil, é muito comum, por exemplo, nas eleições municipais, você vê ruas sendo asfaltadas aí na sua cidade, né? Você anda o ano inteiro, 3 anos você anda dentro do buraco. É um buraco atrás do outro. Aí no último ano eles começam a asfaltar rua, pintar meio fio, não é assim? Limpar praça. E agora a mesma coisa, para eleição para deputado e senadores, né, também governadores, a gente está vendo a liberação de verbas do orçamento secreto para cobrir, então, esses investimentos em momento de campanha. Só que esse bloqueio inicial, que, como eu disse, cerca de 4 bilhões, ele realmente traz uma situação de cheque. E quase cheque mate. Porque se de fato esse dinheiro não for liberado, muitos desses apoiadores do Bolsonaro podem retirar o seu apoio. É uma situação muito próxima de acontecer. Então a situação para o Bolsonaro ela se complica muito mais em função desse bloqueio. O resumo disso tudo é que o resultado pode ser, sim, catastrófico para o Bolsonaro. E você, o que você pensa? Você acha realmente que um ministro do STF pode forçar o presidente da República a indicar o seu candidato preferido ao STJ? Você acha que isso está correto? Que está dentro daquilo que realmente deveria acontecer num país democrático? Você acha que o Nunes Marques está correto ao fazer isso? Ou melhor, você está torcendo para que o Nunes Marques rompa mesmo com o Bolsonaro? E aí muitas questões que foram colocadas ali como defesa para determinados bandidos, como Daniel Silveira e outras questões específicas, possam modificar? Coloque seu comentário aqui, coloque pra gente aqui o que você acha a respeito também desse bloqueio aí das emendas de relator, né, do orçamento secreto, o que você acha a respeito disso e o que você acha também da Michelle completamente sem sentido fazendo essa vigília religiosa lá em Brasília. Coloque seu comentário aqui, não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, sua inscrição é fundamental, hein? Então se inscreva no canal, estamos próximos dos 330 mil inscritos, pertinho. Então se você se inscrever, você vai nos ajudar. A gente sempre pede para você que chega no final dos vídeos, para que você nos ajude com o Apoia-se. O Apoia-se é uma oportunidade de a gente ter aqui verdadeiros anjos que todos os meses nos ajudam com um valor pequeno, gente. É a partir de R$8. Com R$8 você já pode nos ajudar lá com o nosso Apoia-se. Então, por favor, nos dê essa força. E você pode também, aproveitando que você chegou até o final do vídeo, qualquer valor você pode nos ajudar por intermédio do Pix. Você pode pegar o seu celular agora e aí com qualquer valor aí você pode fazer uma doação aqui para o canal e promover a nossa existência, porque nós dependemos da sua ajuda para que a gente continue trabalhando aqui. Então, o seu Pix é fundamental, a sua ajuda é fundamental. E eu aproveito para agradecer de coração, do fundo do coração, agradeço as pessoas que nos ajudam aqui com o Pix, com qualquer valor. Se você não puder, não tem problema, tá? Você ajuda quando você puder, não tem problema, a gente continua trabalhando de graça aqui, como sempre. Mas se você puder nos ajudar, vai ser muito importante para continuarmos o nosso trabalho. Um grande abraço, até a próxima.